Oi, gurizada, tudo bem com vocês? Queria desejar um feliz ano novo a todos vocês. Que o nosso 2023 venha repleto de realizações e prosperidade. Eu fiz um vídeo no início do mês, representando as minhas escusas por não ter conseguido passar por aqui em dezembro, porque eu me mudei. E aí teve um monte de negócio, de coisas para resolver, enfim, não consegui, né? Não consegui tempo hábil para fazer. Tanto que ainda estou atrasada, né? Continuo atrasada. Mas estou por aqui. Eu queria dizer para vocês que, passando em revista, quando o ano começa, normalmente a gente faz projetos, anota as ideias, os desejos, né? Os anseios. Eu acho que isso é muito bom. Como professora, que vocês sabem que eu sou, eu acho que o papel e a caneta ainda são os nossos maiores companheiros, os nossos maiores aliados, né, na hora do planejamento. E só um minutinho. Por conta disso, eu até quero contar um negócio pra vocês que foi bem interessante, que agora que começou o ano, eu tava passando em revista a minha trajetória, né, aqui no canal, e aí eu lembrei que antes de começar, antes de criar o canal, eu fiz uma consulta com um garoto daqui do YouTube, um catarólogo que eu admiro bastante, chamado Adrien. E aí falei pra ele da minha ideia, né, de colocar um canal, porque na verdade, como vocês sabem, eu sou professora de literatura há muitos anos, né, e uma estudiosa da mitologia grega. Tanto que esse método foi criado por mim, né, que eu uni o conhecimento que eu tenho da influência dos clássicos greco-latinos, que foi uma civilização, a civilização grega foi um boom na humanidade, né? E junto com o pessoal de Roma também, por conta das influências que os deuses gregos, que a mitologia grega exercia sobre os povos. Então, em função desse estudo, eu criei esse método que une mitologia grega, influência, né, greco-romana, com o tarô. Tive a grata satisfação de, no ano de 2022, ser agraciada, ser abençoada por Deus e conhecer a minha tão amada Grécia, né? Que sempre foi um grande sonho. Então, fui fazer um estudo, além do passeio, fui estudar, e foi muito, muito gratificante. O que eu estava contando para vocês antes, então, é que eu consultei com esse menino, e aí eu disse para ele assim, eu tô colocando um canal, e como é um método inovador, né, um método criado por mim, eu gostaria de saber como vai ser. E ele me deu uma resposta muito curiosa. Ele disse assim para mim: olha, o teu público não vai ser o meu. O teu público vai ser um público muito seleto, né? Porque a mitologia grega, gurizada, é um assunto assim maravilhoso, é um assunto fantástico, e que muitas pessoas muitas pessoas desconhecem, e outras não têm a curiosidade por não saber a magia do que se trata, assim como a gente sabe, vocês que já são nossos companheiros, e os que estão chegando agora também. Então, eu contei essa história para vocês para dizer que, quando ele falou isso, eu pensei, pode ser. Então, essa conversa foi toda para agradecer aos meus inscritos, a vocês, companheiros, e vocês que estão chegando agora, e dizer para vocês que vocês fazem parte de um grupo seleto, privilegiado, de pessoas que amam a arte, que amam a literatura, e que se inspiram nisso para as coisas do dia a dia. Então, meus parabéns a vocês, e o meu muito obrigada pela confiança e pela grata companhia que vocês me fazem todos os meses. Tá bom, meninada? Agora que eu tô no espaço pronto eu já tô organizada, eu pretendo diversificar um pouco os meus vídeos, inclusive na frequência. Agora, próximo ainda não, porque eu ainda tô organizando algumas coisas, mas em seguida vai ter alguma novidade por aí. Tá bom, gurizada? Então, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Grace Luz, e convido vocês a embarcarem nessa jornada magnífica e divina.
Vamos lá? E aí, sagitarianos? Como é que vocês estão, meus filhos e minhas filhas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gurizada, antes de começar a nossa leitura, então, queria lembrá-los que as nossas leituras, elas podem estar espelhadas, né? A gente pode estar falando da tua energia ou de alguém com quem tu te relaciona. E dizer também que a leitura, ela pode alcançar os signos lunar, solar, Vênus ou ascendente, tá? Então, se algum desses está em Sagitário, por favor, estejam à vontade. Gurizada, a energia principal de vocês veio a deusa Perséfone, que a palavra é versatilidade. A deusa Perséfone, ela ficava 6 meses na superfície, fazendo companhia para a mãe dela, e 6 meses no submundo, fazendo companhia para o marido, o deus Hades. Então, o que a gente tem aqui, gurizada? A gente tem o seguinte, a gente tem uma energia onde está sendo exigido de vocês a habilidade de transitar entre os dois mundos. Em alguma leitura de algum momento eu me lembro que isso já saiu para Sagitário, e até me lembro que meu comentário foi que vocês têm esse dom, né, de fazer esse trânsito. Mas nesse momento a energia nos fala de necessidade, tá? De conseguir pesar duas situações que são bem adversas, que são bem opostas, tá? Me parece que vocês estão sendo testados. E olha que coincidência, acabou de sair ela de novo, a Perséfone de novo. Me parece que vocês estão sendo testados e eu espero que vocês deem conta, né, de passar por esse teste. Normalmente as pessoas são versáteis, né? Mas dependendo da situação e de como ela se apresenta, às vezes a gente é pego de surpresa e aí na hora a gente nem consegue fazer a bilateralidade, né? Então, e como a Perséfone é uma deusa que ela foi raptada e depois para ser reavida foi muito difícil, isso me faz saber que não é uma situação muito simples, tá, Sagitário? É uma situaçãozinha assim bem... Tipo assim, deve estar exigindo bastante de ti, tá? Não é uma coisa muito assim, barbada de se fazer. Mas vamos ver o que a gente tem aqui. Tu estás, na verdade, né? Passando por uma prova da verdade, a máquina da verdade, né? Ali a gente tem o rei de espadas, que é um cara assim, que ele é extremamente inteligente e ele é verdadeiro e ele é o mestre da mente, né? Então assim, tu tá passando por uma situação de cunho mental, mas ela é bem desafiadora, né? E tu tá demonstrando uma extrema força quanto a isso, tu tá demonstrando uma baita de uma habilidade, que como eu falei há pouco, é difícil a gente ter quando a gente é pego de surpresa, mas tu tá demonstrando uma habilidade mental para alguma coisa que tu tá sendo submetido. Essa tua habilidade, ela acontece porque tu tem apoio de alguém, tá? Tu tem uma equipe, tu tem um conjunto, tu tem uma família, tu tem um companheiro, uma companheira que te dá essa força que tu precisa, que tá te dando ou vai te dar essa força que tu precisa, e aí tu consegue a vitória sobre esse desafio, tá? Tá bem bom, hein, Sagitário? Gostando de ver. Mas não é barbada, tá? Repito, não temos barbadas aqui, tá? Mas tu tá te posicionando, tu tá lutando, tá nadando, tá? Tá nadando contra a correnteza. Isso é muito bom. Vamos lá então. No passado, Sagitário, então, saiu pra vocês Penélope. Palavrinha paciência. A Penélope, ela era uma rainha que o marido dela
foi para a Guerra de Troia, e aí tinha uma lei que dizia que se o marido não voltasse o rei não voltasse dentro de tanto tempo, ela tinha que escolher outro marido. E aí os rapazes da corte, né, os reis das outras cortes, disseram para ela, tá, vai ter que escolher um de nós. Ela disse, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer um tecido e quando eu terminar essa tapeçaria, daí eu vou escolher qual de vocês vai substituir o meu marido. Só que ela foi malandra, de dia ela fazia o tecido e de noite ela desmanchava. De dia, quando eles olhavam, ela estava fazendo tecido, de noite ela desmanchava. Então não acabava nunca aquela tapeçaria porque ela queria esperar o marido voltar. Por que a palavra é paciência? Porque exigiu paciência dela, né, para esperar o marido e paciência dos pretendentes. Então, Sagitário, tu passou por uma situação assim de teste de paciência, mas um teste bem sério, um teste bem pesado, assim, onde tu não foi fácil, né? A gente sabe que sagitariano é pra frente, é decidido, é rápido, imagina. Sagitário é elemento fogo, né? Então, mas tu foste submetida a esse pé no freio meio que obrigado. E aí esse treinamento da tua paciência foi muito bom porque te levou para um outro nível. A gente tem aqui o Arcano do Mundo, que nos fala assim de uma figura que esse aqui é o Hermafrodito, é o filho do Hermes e da Afrodite, ó, que tem os dois sexos. É uma transformação, aqui a gente tem o Ouroboros, ó, que é o símbolo do infinito, da infinitude, na verdade, né? E aí os 4 elementos. Então, houve uma grande transformação, não sei se na tua cabeça, ou na tua vida, ou no teu trabalho, em alguma sequência da tua vida teve uma transformação, uma mudança de ciclo. Como assim, quando aparece a carta do mundo, significa assim que tu mudou de fase, né? Tu decidiu mudar de fase ou a própria vida te trocou de degrau, né? Te deu um upgrade. Tem uma rainha de copas, Sagitário, que tu pudeste, na verdade, né? Tu pudeste contar com ela, assim, no momento bem de tensão, no momento bem de tristeza, no momento bem de falta de força, de decepção, enfim. Essa força, ela te acolheu, ela te deu o ombro e o colo que tu tanto necessitava, porque a rainha de copas, ela é assim, ela é aquela que ela serve para nos botar nos braços e dizer, eu estou aqui. Tá? Não precisa necessariamente ser uma mulher, né? Pode ser um amigo, enfim. Junto com a rainha de pentáculos, com a rainha de copas, também tem a energia, Sagitário, de um rei de ouros. O rei de ouros é uma energia normalmente masculina, que é aquele que te apoia, é aquele que nutre, é aquele que tem condições de te ajudar. A gente pode estar falando de uma ajuda espiritual, a gente pode estar falando de um parente, de um pai, de uma figura que tu pudeste, de novo, que tu pudeste contar em algum momento e que estava pronto ali para te ajudar, né? E tu tem noção disso, tu sabe disso. Muitas vezes a gente não gosta muito de contar com os outros, de pedir as coisas para os outros, por motivos óbvios, né? Às vezes a gente tem medo que a pessoa não vai ter condições de nos ajudar, às vezes a gente tem medo que, principalmente quando é família, que a pessoa vai fazer e depois vai ficar falando, ou que a pessoa vai dizer que não, enfim, né? N motivos. O que acontece contigo aqui, Sagitário, é que tu tava numa fase de muito apego, sabe? Aquela coisa assim de não querer sair da tua zona de conforto, de ficar satisfeito com aquele pouco que tu tinha. E isso não é bom para ninguém. Quando tu te acomoda com uma coisa, quando tu te apega, qualquer tipo de apego não é bem-vindo. Qualquer tipo de apego não é agradável. Mas assim, tu ficou pensando, não, eu vou ficar com isso aqui que eu já tenho, porque não tá assim, não é o melhor, mas me serve. Um pensamento que não é sagitariano, né? Até passou por ti, mas não é. Se não é sagitariano, são pessoas à frente, né? Pra frente. No presente, Sagitário, a gente tem as fúrias. As fúrias são as eríneas, que eram umas figuras que perseguiam. Elas eram contratadas, elas eram enviadas para perseguir e enlouquecer as pessoas. Então, o que tu tem aqui?
no momento. Perseguição. Ou tu tá te sentindo perseguida por alguém, ou perseguido, ou tu estás perseguindo alguém ou alguma coisa, tá? E essa perseguição, assim, não é no sentido legal, tá? Não é no sentido assim, eu tô perseguindo o meu sonho, não. É no sentido sombra. É perseguição de ficar incomodando, alguém ficar xaropeando, alguém ficar dando nojo, né? Enchendo o saco, ligando ou falando bobagem, ou fuçando as tuas redes sociais, enfim, é nesse sentido, tá? E essa onda de perseguição, Sagitário, ela te traz uma torre, tá? A torre é o arcano, assim, que ele é a puxada de tapete. É quando tu tiveste todas as oportunidades de resolver uma coisa e tu não resolveste. E aí a espiritualidade vai lá e resolve por ti. Desaba, cai a casa, literalmente. Aí as relações acabam, os empregos desaparecem, as relações se estremecem, para que tudo seja começado do zero, porque já estava numa situação insustentável. Então vem a torre e acaba de vez com a brincadeira, né? Com a sacanagem. Termina de vez e aí tu é obrigado a recomeçar. A gente tinha ali atrás o rei de ouros e aqui no presente a gente tem a rainha de ouros. A gente tem um casal aqui poderoso, ó, que pode ser uma energia assumida por ti e pelo teu companheiro ou pela tua companheira, ou pode ser uma energia de apoio de alguém, tá? Um chefe, um familiar, enfim, tá? Mas é um casal, assim, extremamente poderoso, tá? Aqui nessa tua leitura a gente tem um casal poderoso. Essa torre que aconteceu no presente, que está acontecendo nessa história, a gente ainda está nela, a gente está no momento presente, inevitavelmente ela vai trazer uma transformação gigante, porque aqui a gente tem o arcano da morte. E esse é um arcano maior, não depende do teu livre-arbítrio, vai acontecer. Então vai acontecer uma transformação assim que tu vai dizer, meu Deus, mas como é que antes era assim, agora tá assim, que loucura, né? Como que foi isso? É disso que a gente tá falando. E aí, tu entra, quando acontece tudo isso, que deve ter te pegado de surpresa. A gente tá no presente, então se não aconteceu, já vai acontecer. Tu vai entrar no modo arrependimento, 5 de copas, que nos fala de tristeza, de desânimo. Se eu tivesse feito diferente, por que eu fui lá? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu fiz tal coisa? Por que eu falei tal coisa? Então, é todos os porquês que a gente se faz, né? As perguntas de porquês que a gente se faz entram nesses 5 de copas aqui. Numa profunda tristeza, arrependimento e melancolia. Então, o teu presente, ele tá bem, assim, bagunçado, tá, Sagitário? Mas é uma bagunça que eu espero que vai dar origem a uma organização, né? No futuro a gente tem o Centauro Nesso. Centauro Nesso, a palavrinha é armadilha. O Centauro Nesso é um carinha que seduziu a mulher do Hércules, que é aquele deus da força que você sabe, e aí o Hércules matou ele. Antes de morrer, ele entregou para a namorada do Hércules um veneno, o sangue dele envenenado. E mandou que ela colocasse em contato com o corpo do Hércules. Quando ela fez isso, o Hércules começou a se despedaçar e acabou morrendo. O veneno era fatal, era mortal. Por isso a palavra armadilha. Sagitário, abre o teu olho, tá? Abre o teu olho com qualquer presente que venha, que tu recebas, com qualquer oferecimento que venha acontecer para ti no futuro, de uma pessoa assim, de pessoas assim que tu não desconfia, tá? Não é de estranhos, é de pessoas da volta. Então, assim, ofertas muito bonitas, muito boas, conselhos, todo esse tipo de coisa assim que alguém vier te oferecer, presta atenção. Pode tratar-se de uma armadilha, tá bom? Cuidado. Em seguida vem a sacerdotisa, que era de novo a Perséfone, que já tinha aparecido para vocês, que nos fala de intuição. Essa carta é uma carta, ela é estagnada, ela é uma carta parada, que nos fala da hora de parar para observar. A sacerdotisa, ela não fala, ela observa muito, ela é intuitiva, né? Ela é uma sacerdotisa. Então, Sagitário, tu vai entrar, depois desse oferecimento aqui, fantástico, tu vai entrar nesse modo de reflexão e de intuição para entender
o que significa essa oferta, né, estranha. E de novo, quando tu perceber do que se trata, tu entra no... Ah, não, eu quero 4. Eu quero 4 de copas. Tu entra no 5 de copas, que é uma carta de... Não tenho mais, não quero mais, não tenho mais vontade de nada. Eu... Não... Aqui a gente tem o 4 e aqui a gente tem o 5, é um do lado do outro. Nos diz o que, assim, ó, aquele tédio, aquele cansaço que eu tava, aquela sensação de não merecimento, ela só ficou pior, né? Agora eu acho que eu não mereço nada, que eu fiz tudo errado, que a culpa é minha, eu sou a vítima do mundo, o vilão do mundo, no caso, né? Essa situação, Sagitariano, ela vai te exigir uma atitude de rainha de espadas. Quem é a rainha de espadas? É aquela que faz o corte necessário. Cortar as pessoas, as coisas da vida da gente é a coisa mais difícil do mundo. Eu vejo isso nas leituras e falo, mas eu, Grace, não consigo cortar as minhas. Para mim, a coisa mais difícil que tem a se fazer é cortar influências, pessoas, etc. Então eu falo porque tem que falar, porque é a representação do arquétipo, né? Mas assim, essa necessidade de tirar do teu caminho coisa que não tá te fazendo bem. O tarot tá pedindo isso. E olha só, aqui vem a rainha de espadas e aqui vem o rei de espadas. Ou seja, é uma situação assim... Meu pai, é uma situação determinante. A gente tem 2 casais aqui, vocês viram? Os reis de ouros e os de espadas. A gente precisa aqui de uma ação conjunta, Sagitário, tá? A gente precisa de auxílio. Se tu precisar pedir ajuda de alguém, pede. Se tu precisar pedir um conselho de alguém, pede. Se tu precisar sair da tua casa e passar uns dias na casa de alguém para poder organizar a tua mente, faça, tá? Ajuda aqui toda ajuda aqui vai ser bem-vinda, mas que tu precisa dar um jeito nessa não é bagunça, mas nessa bagunça que tá entrando a tua vida, tu faça o que for necessário, tá bom? O que eu tenho pra te dizer? Que tem pessoas que realmente estão contra ti, estão querendo o teu mal, sempre tem, né? Mas em compensação tem pessoas que querem o teu bem. Tem os 2 casais, aqueles ali, que são pessoas que estão do teu lado, né? São arquétipos de pessoas que estão do teu lado. E essa transformação, ela se faz necessária, tá, Sagitário? Apareceu a carta do mundo e da morte, os 2 arcanos, assim, que aqueles que eles te projetam, sabe, pra frente. Então, tem que ter. Esse processo, ele não vai ser um processo muito rápido, porque a gente tem muito 4 e muito 5, então é uma coisa assim que ele vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. Mas o que importa é que tu tenha a noção de que as coisas precisam ser feitas, observadas e resolvidas, tá? Lembra ali o Nessa ali da armadilha, viu? É um centauro, ó. É o símbolo do teu signo, inclusive. Bom, vamos ver se a gente tem, o que a gente tem aqui de influência, de ferramenta, Sagitário, que pode te ajudar agora nos próximos 30 dias. Vamos ver o que a gente tem aqui que pode te auxiliar. Qual é a ferramenta divina que te ajuda? Sagitário, aqui. A flecha de Pares. O Pares, ele é um príncipe troiano que usou essa flecha aqui para atingir o calcanhar de Aquiles, que era um guerreiro implacável e invulnerável. E aí ele acertou no calcanhar do Aquiles e o Aquiles morreu. Então o que isso aqui diz? Tu precisa ser certeiro nos próximos 30 dias. Não perde o teu tempo, não desperdiça as tuas palavras, não perde tempo com coisas que não vão agregar, tá? O teu golpe, ele tem que ser certeiro. Tu tem que ir direto na coisa certa para que as coisas se desenrolem. Não fica, como a gente diz no Rio Grande do Sul, comendo nas beiradas. Vai direto ao ponto. Mas antes de ir pro ponto, tu observa qual é o ponto, para não correr o risco de errar. Tá bom, Sagitário? Vamos lá, eu confio em ti, hein? Eu creio na tua força, vamos que vamos. Gostaram da leitura? Curtam, então, por favor, deixa o likezinho de vocês, que é muito importante. Os novatos, por favor, inscrevam-se no nosso canal.
te inscreve e vem fazer parte da nossa egrégora. E eu me despeço de vocês agradecendo ao Papai do Céu, pedindo para Ele que Ele nos dê um mês de muita sabedoria, viu, Sagitário? Vocês vão precisar, hein? E não vai ser pouca, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.